amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou contar finalmente, a história de como eu conheci o meu esposo, tá? Antes de começar o vídeo, eu peço para vocês deixarem o like, tá? Deixe um comentário aqui embaixo para mim nos comentários. Se gostar do vídeo, compartilhe com um amigo, com um parente, tá bom? Então, quem me segue no Instagram viu que eu coloquei uma enquete perguntando se vocês gostariam que eu contasse a história detalhada ou se gostassem que eu contasse a história resumida. Bom, a detalhada ganhou, né? Então, eu vou fazer o vídeo, vou gravar pra vocês, vou contar toda a história. Só que eu não vou colocar tantos detalhes que aconteceu, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e vai ficar meio chatinho de assistir, né? Então eu vou contar alguns detalhes, mas ao mesmo tempo eu vou tentar resumir a história, tá? Então, aconteceu assim, quando eu tinha mais ou menos uns de 14 para 15 anos, mais ou menos, voltando um pouquinho atrás, quem não me conhece, eu sou da CCB, que é Congregação Cristã no Brasil, tá? Então, assim, a nossa igreja tem alguns ensinamentos, tem alguns mandamentos, entendeu? Então, a gente tenta, assim, seguir, né? E, assim, como eu fui nascida e criada em berço de cristão, então eu já nasci aprendendo essas coisas, sabe? Então, assim, indo direto ao assunto, né? Então, quando eu tinha de 14 para 15 anos, meus pais, antes mesmo de eu nascer, já conheciam um casal de irmãos da igreja, né? E quando eu tinha essa idade de 14 para 15 anos, a gente foi na casa desses irmãos, né? Fazer uma visita, orar com eles, cantar uns hinos. Aí, nesse dia, Deus já tava, assim, marcando um encontro com a minha alma, né? Aí o que que acontece? A gente foi na casa desses irmãos, a gente orou, cantou hino, tudo bonitinho, né? Aí depois que a gente levantou da oração, Deus deu na boca desse irmão de passar um recado pra mim. E o irmão falou assim: ó, a irmãzinha que tá aqui hoje, orou com a gente, cantou hino, Deus me passou um recado pra mim passar pra você, você aceita? Eu falei: aceito sim, irmão, glória a Deus, aceito. Aí ele falou assim: irmã, Deus pôs na minha alma de passar pra irmã que se a irmã aceita de Deus revelar pra você como vai ser seu futuro esposo. Aí eu falei: aceito, claro, né? Se tá vindo de Deus, eu aceito sim. Aí o irmão começou a falar como seria meu futuro esposo fisicamente, né? Aí falou assim: irmãzinha, você pensa que o futuro esposo vai ser loiro de olhos azuis só porque você gosta? E aquele tempo, assim, eu gostava de um loirinho de olho azul, né? Mas assim, Deus deu na boca desse irmão e falou: não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. Então, ali eu já fiquei meio apreensiva, né? Aí eu continuei ouvindo e Deus deu na boca dele: irmã, o seu futuro esposo, o físico dele é o seguinte, é assim, ele vai ser um pouquinho mais baixinho do que você, vai ter a pele um pouquinho mais branca do que a sua, o cabelo bem preto e vai ser bem fortinho. E você tá pedindo para Deus para ele te dar um músico? Deus manda te falar: eu me alegrei do seu pedido. Ele vai ser músico e vai ser um futuro violinista, mas ele ainda está no mundo. Ele ainda não se batizou e não faz parte da congregação ainda. Mas Deus vai chamar ele, vai fazer uma obra na vida dele e vai pôr ele na tua frente. Não vai atrás, não procura, né? E aí eu pus aquelas palavras no meu coração e fui pra casa, né? Passou 2, 3 anos, 4 anos e nada. Aí eu comecei a fazer, fiz 17 anos e assim, na minha comum, todas as irmãzinhas namorando, casando, tendo os filhos e eu assim, me sentindo como se estivesse ficando pra trás, sabe?
Aí comecei a falar com a minha mãe, né? Aí completei. Aí minha mãe, Deus usou minha mãe e falou pra mim. Ela, filha, não tenha pressa. Pode ter certeza. Eu tenho certeza que com 19 anos você começa a namorar e com 20 anos você vai estar casando. Eu falei, ai mãe, será? Eu tava já tão descrente, já, sabe? Passando os anos e nada acontecendo. Aí minha mãe falou assim, isso filha, eu creio que com 19 anos Deus vai preparar o seu futuro esposo e com 20 anos você vai estar casando. Eu falei, ai mãe, amém então, né? E ficou por isso. Aí completei 18 anos, aí quando eu completei 18 anos para 19, antes de eu fazer 19, eu acho que uns 15 dias antes, gente, eu tava tão descrente, mas tão descrente, porque os anos passando, as irmãzinhas casando e eu nada, né? Aí teve um domingo, porque todo domingo tem culto na minha comum, né? Culto à tarde, das 2h30. Aí a minha mãe chegou em mim e falou, filha, vamos congregar com a mãe, vamos buscar a palavra com a mãe. Eu falei, ai mãe, eu não vou não, eu não quero ir mais, eu não vou. Dela, filha, vamos, o que tá acontecendo? Eu falei, mãe, eu tô desanimada, eu não quero mais congregar, não quero mais ser crente. Já falei assim, não quero mais ser crente. E ela, filha, o que tá acontecendo? Aí eu falei, expliquei pra ela, né? Eu falei, mãe, tá acontecendo isso, isso e isso. Você lembra do irmão, que Deus deu na boca do irmão, fiz ela lembrar, né? Aí ela, filha, faz o seguinte, pega o seu véu, ajoelha em roda da sua cama, ora e fala com Deus. Entendeu? Fala com Deus, mas vamos congregar com a mãe. Daí eu falei, tá bom, mãe, então eu vou. Aí eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, se Deus não falar comigo hoje, não me der um sinal que tá na minha vida, eu não vou mais pra igreja, tá? Vai ser o último dia que eu vou estar indo pra igreja, eu não vou mais. Porque eu não aguento mais. A palavra fala, 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 mas não cumpre. Eu pensando, né? A gente, ser humano, pensando que a palavra fala hoje, já quer que cumpre amanhã, na semana que vem. E não é assim. A palavra fala, mas é cumprimento no dia, na hora e na vontade de Deus. Então eu já estava muito descrente, né? Aí minha mãe, filha, pega o seu véu e vai orar. Eu falei, tá bom, mãe. Aí peguei meu véu, ajoelhei antes de sair para ir para a igreja, né? E fiz o que minha mãe me aconselhou a fazer. Peguei, orei e falei com Deus também. Eu falei, Senhor, hoje se for da tua vontade, dá um sinal que tu tá na minha vida ainda. E eu falei com Deus, eu falei, Senhor, daqui 15 dias, mais ou menos uns 15 dias, eu vou fazer 19 anos. E eu gostaria muito de um presente seu, o meu futuro esposo, que fosse meu futuro esposo como meu presente de aniversário. Olha o tipo de oração que eu tava fazendo. Aí, orei desse jeito e falei pra Deus, eu falei, Senhor, hoje é o último culto que eu tô indo, se tu não falar com a minha alma e não mostrar um sinal que tu tá na minha vida, eu não volto mais pra igreja. Peguei, orei, aí levantei e fui pra igreja com a minha mãe. Aí chegando lá na igreja, sempre tem uma irmã lá que vende bolo de festa, né? E nesse dia, eu com a minha mãe decidimos comer o bolo de festa da irmã. Aí a gente entrou, guardou o nosso lugarzinho lá na igreja, que a gente sempre gosta de sentar lá na frente, nos primeiros bancos lá na igreja. Aí a gente saiu pra fora, né, da igreja e fomos comer o nosso bolo. Aí a gente comendo o bolo lá, tranquila, conversando uma com a outra, conversando com a irmã também, né? Dali a pouco que aparece, gente, meu esposo, o Daniel. Aí ele apareceu todo lindo, maravilhoso, que quando eu olhei, me apaixonei, sabe? Aí ele chegou todo arrumadinho, de terno, com a pastinha na mão, todo bonitinho. Aí parou na frente da igreja, no portão da igreja, na entrada do lado dos irmãos, né? Porque a nossa igreja é separada, as irmãs de um lado e os irmãos do outro. Aí ele parou lá na frente da igreja, no portão, e não entrava dentro da igreja. Aí eu dei uma olhada pra ele, mas logo já disfarcei, continuei comendo meu bolo, né? Aí minha mãe viu o Daniel também, ele pegou e viu. A minha mãe pegou e viu ele. Aí o que acontece?
A minha mãe foi lá e me cutucou, falou, olha filha, que irmãozinho bonitinho, dá uma olhadinha lá. Aí eu falei, mãe, eu já vi, né? Eu falei, já vi, eu não vou ficar olhando direto também, porque é feio, né? Ficar fazendo isso. Daí minha mãe, olha que gracinha, né? Bem que Deus poderia preparar um irmãozinho bonitinho assim pra você. Eu falei, mãe, eu gostei dele, né? Bonitinho mesmo. Só que só tá na vontade de Deus, né, mãe? Vamos ver se hoje Deus dá o sinal na minha vida que eu pedi pra ele em oração. Falei assim. Aí, quando eu olhei o meu esposo entrando, né, pra dentro da igreja, aí eu comentei com a minha mãe, eu falei, nossa mãe, eu achei ele tão bonitinho, seria bom se ele sentasse lá na frente também, né? Aí minha mãe, quem sabe? Aí eu com a minha mãe terminamos de comer o bolo e entramos dentro da igreja. Nesse tempo, os cultos na minha comum estavam sendo no estacionamento. E em cima do estacionamento estava sendo construída a igreja, né? Então a gente desceu pro estacionamento, entramos dentro da igreja e sentamos. E eu entrei já procurando ele. Falei, mãe, aonde será que aquele irmãozinho sentou? Não tô vendo ele. Aí minha mãe, filha, fica em paz. Eu falei, tá bom. Então a gente sentou no banco, colocamos o véu, né? Aí quando eu comento com a minha mãe, eu falei, mãe, seria tão bom se ele sentasse aqui na frente. Aí minha mãe falou assim, filha, olha ele lá atrás, ele tá lá no último banco. Aí na hora que eu olhei assim, deu uma olhadinha, sabe? Aí ele percebeu que eu olhei pra ele. Só foi eu terminar de falar pra minha mãe, mãe, seria tão bom se ele viesse aqui pra frente. Ele levantou e foi lá pra frente, bem no primeiro banco onde eu com a minha mãe tava sentada. Ele de um lado, de frente pra nós, e eu com a minha mãe do outro, né, do lado das irmãs. Aí minha mãe, ó lá filha, minha mãe me cutucando o culto inteiro. Ó lá filha, ele sentou aqui na frente. Eu falei, mãe, eu já percebi, fica em paz, mãe, não fica alarmando, não. Porque minha mãe, assim, ela não consegue muito disfarçar, sabe? Aí, como eu sou muito tímida também, aí eu falei, mãe, tá bom, eu já vi, ele sentou aqui na frente, tá bom. Aí começou o culto, né, e ele olhando pra mim, eu olhando pra ele. Aí, ao mesmo tempo que ele olhava pra mim, eu pensava que ele tava olhando pras irmãzinhas que estavam sentadas atrás de nós no banco. Aí eu falei, mãe, dá uma olhada pra ele, vê se ele tá olhando pra mim ou se tá olhando pras irmãzinhas que tá sentada atrás da gente. Aí ela, não, ele tá olhando pra você. Eu falei, ai mãe, eu acho que não, tem tantas irmãzinhas aqui sentadas aqui atrás de nós, deve ser pra uma delas. Aí minha mãe falou assim, não, faz o seguinte, cria coragem, olha bem nos olhos dele que você vai ver que ele tá olhando pra você. Eu falei, ai mãe, eu não tenho coragem não, eu tava morrendo de vergonha. Aí minha mãe falou assim, olha pra ele. Você só vai ter certeza que ele tá olhando pra você se você olhar pra ele também. Eu falei, tá bom. Aí quando eu levantei o meu rosto, olhei pro lado dele, nossa gente, foi que nem uma flecha, sabe? Os olhares se cruzaram. Aí eu fiquei morrendo de vergonha, ele também ficou morrendo de vergonha. Aí ele ficou todo assim, desinquieto no banco, arrumava gravata, arrumava camisa e pegava inário, ficava folheando inário, ficava folheando a Bíblia. Super desinquieto, porque ele percebeu que eu olhei pra ele também, né? Aí chegou na hora da palavra, gente. O irmão, ele até conhece a gente, mas ele não conhece a vida da gente, a vida pessoal, sabe? E na hora da palavra eu não lembro a leitura da parte da Bíblia que foi lida. E só sei que eu lembro na hora da exortação da palavra, da pregação, né? Aí Deus deu na boca dele e apontou o dedo pro meu rosto e falou assim, irmãzinha, você que tá aqui hoje, que veio de longe, porque era um pouquinho longe, né, comum da minha casa, né? Ele falou assim, você que veio de longe. Aí Deus deu na boca desse irmão, apontou o dedo pro meu rosto e falou assim, irmãzinha, você que tá aqui hoje, que veio de longe, e antes de você sair da sua casa, você fez uma oração e falou com Deus, falou com Deus assim, que hoje seria o último dia que você estaria congregando aqui na sua comum, se Deus não falasse com a sua alma e não te desse um sinal que estava na tua vida. Deus manda falar, irmã. Deus ouviu a tua oração. E sabe o que Deus manda falar pra você? Ainda hoje, depois que acabar este culto, eu vou dar um sinal que eu tô na tua vida, tá? Tá bom assim pra você? Daí, ouvi aquela palavra,
Desceu no meu coração, ficou no meu coração aquela palavra. Aí minha mãe até tocou pra mim, né? Falou, tá vendo? Deus ouve ou não ouve a sua oração? Deus ouviu, Deus já te respondeu. Espera que Deus vai fazer a obra. Falei, tá bom, mãe. Aí acabou o culto, né? E eu comentei com a minha mãe. Falei, mãe, vamos sair logo da igreja, que eu quero tentar conversar com aquele irmãozinho, porque eu achei ele tão bonitinho, eu gostaria de saber pelo menos aonde é a comum dele. Aí minha mãe falou, então tá bom, né? Aí acabou o culto, a gente pegou véu, bidinário, guardou tudo dentro da bolsa rapidinho e fomos lá pra fora. Aí ficamos lá fora e nada do Daniel sair da igreja, né? Aí eu falei, ai mãe, eu acho que ele já foi. Daí minha mãe, não, ele não foi não. Minha mãe, eu acho que já tava sentindo alguma coisa, sabe? Aí minha mãe, não, ele não foi embora. Ele tá aí dentro da igreja. Só que ele tava demorando tanto pra sair da igreja que eu acho que ele tava até se escondendo, sabe? Pra não tentar falar comigo. Aí minha mãe falou assim, filha, vamos fazer o seguinte, vamos descendo, indo até pro ponto de ônibus, quem sabe no meio do caminho ele não aparece. Eu falei, ai mãe, eu acho que ele já foi. Ela, vamos descendo. Aí a gente começou a descer, né, lá pro ponto onde a gente pegava o ônibus. Aí no meio do caminho a gente tava comentando dele, né. Aí no meio do caminho quem aparece, gente? O Daniel. Ele ultrapassa a gente, assim, na frente da gente. A paz de Deus, irmãs, cumprimentando a gente, né? A paz de Deus, irmãs, tudo bem? Aí eu dei uma parada assim, até me assustei, né? Daí eu com a minha mãe, amém, irmão, tudo bem? Tudo bem, daí a gente desceu conversando, sabe? Aí eu, gente, super tímida, eu não abri a boca pra falar um A com ele, sabe? De tão tímida que eu tava. E o coração daquele jeito, saltando, sabe? Aí minha mãe ficou mais conversando com ele do que eu, né? Porque como eu tava muito tímida, aí minha mãe começou a puxar assunto, qual era o nome dele, onde que ele morava, qual que era a comum dele, quantos anos ele tinha. Aí minha mãe foi perguntando, né? Aí, e a gente indo pro mesmo ponto, porque ele morava mais próximo da igreja e eu com a minha mãe mais longe, mas só que a gente pegava o mesmo ônibus. E esse ônibus fazia o caminho, passava na frente da casa dele, né? Aí ele falou assim, daí minha mãe perguntou, irmãozinho, que ônibus que o irmão pega pra ir pra casa? Dele, eu pego o ônibus tal. Aí a gente também pega o mesmo. Então a gente vai pegar o ônibus junto, né? Aí a gente pegou o ônibus e ele contando as obras que Deus fez com ele, né? Aí depois eu comecei a contar as obras que Deus fez comigo, aí eu comecei a ficar um pouquinho mais, assim, desinibida, sabe? Para poder conversar com ele. Aí ele conta as obras que Deus fez na vida dele, eu comecei a contar as minhas. Aí a gente começou a pegar uma amizade já, né? Aí no ponto de ônibus mesmo, eu pedi o número do telefone dele. Não sei de onde veio essa coragem, pedi o número do celular. Aí eu falei, irmãozinho, o irmão poderia passar o número do seu celular pra mim, pra gente continuar conversando? Ele, não, irmãzinha, passo sim. Daí a gente trocou o número de celular. Aí o ônibus chegou. Aí dentro do ônibus, minha mãe, eu acho que Deus estava mostrando tudo pra minha mãe, sabe? Porque minha mãe, ela assim, ela anda muito na comunhão, entendeu? Aí Deus estava mostrando pra ela e eu assim sem entender nada, né? Aí dentro do ônibus a gente conversando com o irmãozinho. De repente, minha mãe fala assim, irmãozinho, vamos lá pra casa. Daí o Daniel falando assim, não, irmãs, as irmãs estão sozinhas, não pega bem, né? Duas irmãs, sem a irmã mesmo, sem estar acompanhada do esposo e eu acompanhar vocês até na casa de vocês, não pega bem. E realmente, pela nossa igreja, não pega bem, né? Só que assim, como era preparação de Deus, era Deus fazendo assim as coisas pra gente se conhecer, minha mãe decidiu fazer isso, chamar ele pra ir em casa. Aí eu fiquei olhando pra minha mãe assim, aí minha mãe olhando assim pra mim também, sabe aqueles olhares que só mãe e filha entende, né? Aí minha mãe, não, irmãozinho, o irmão vai em casa, eu tô convidando o irmãozinho pra ir em casa. Dele, não, irmã, que eu tenho que avisar minha mãe não sabe, eu tenho que avisar ela. Aí minha mãe, é caso de avisar sua mãe? Então tá bom, tô o celular. Minha mãe pegou o celular e deu pra ele. Falou, avisa sua mãe que você tá indo em casa.
você tá indo fazer uma visita. Fala que você tá indo fazer uma visita e que vai ser lá no Parque Santana, né? Aí ele, não, irmã, não pega bem que não sei o que da minha mãe. Você vai em casa. Minha mãe com aquela autoridade toda. Você vai em casa. Daí meu esposo ficou meio assim, né? Nossa, então eu vou, né? Pra não dar briga, eu vou. Aí ele pegou, ligou pra mãe dele, avisou e foi, acompanhou a gente. E nesse meio caminho eu falei pra minha mãe, porque meu pai até então era um homem assim, bem fechado, sabe? A respeito de namorado pra mim. E antes de tudo isso, só pra vocês terem uma ideia como meu pai era bem assim, rígido, sabe? Ele falou assim, filha, você só vai namorar com o irmãozinho da igreja quando o irmãozinho vir aqui em casa olhar nos meus olhos e pedir sua mão em casamento. Não é nem namoro, é casamento. Então, né, depois que minha mãe fez isso com meu esposo, falou que era pra ele ir em casa, eu falei, mãe, liga pro pai e avisa o pai. E ela, não, tá bom, eu vou avisar. Aí no meio do caminho, a gente indo pra casa, né, dentro do ônibus, daí minha mãe fez questão da gente sentar junto, dentro do ônibus. Aí eu com o Daniel conversando e minha mãe no outro banco ligando pro meu pai pra avisar. Gente, por incrível que pareça, o meu pai aceitou dele ir em casa de boa, sem confusão, sem nada, entendeu? E até falou pra minha mãe, não, pode trazer o irmãozinho aqui em casa pra fazer visita pra nós, pra conhecer a gente, que eu vou lá no mercado, enquanto vocês não chegam, eu vou lá no mercado, vou comprar umas coisas pra gente tomar um café da tarde. Aí minha mãe me contou isso, eu falei, nossa, meu pai aceitando assim de boa, alguma coisa tem, né? E ficou por isso. Aí a gente chegou em casa e meu pai ainda não tava chegando do mercado. Aí a gente entrou dentro de casa, continuamos conversando, né? E nesse mesmo dia, que era no domingo, à noite tinha culto na igreja que ficava bem na esquina da casa dos meus pais, bem em frente, né? Quem é do Parque Santana aqui ou região conhece a igreja do Parque Santana 1, né? Então é bem de frente da casa dos meus pais. Aí nesse mesmo dia, no domingo, tava tendo culto à noite. E como meu pai tava demorando um pouquinho pra chegar, eu falei, mãe, pra não ficar feio de nós duas mulheres ficar com um homem dentro de casa, vou fazer o seguinte, eu e ele vamos congregar, buscar a palavra aqui. Ouvir a palavra. Daí minha mãe, tá bom, enquanto isso é o tempo do seu pai chegar. E o culto já tinha começado, né? Que a gente demorou um pouco pra voltar pra casa. Aí eu com meu esposo fomos pra igreja e Deus falou a mesma coisa na palavra. Falou, irmã, você que tá aqui hoje, que veio somente ouvir a palavra porque chegou atrasado, Deus manda falar. Eu não falei pra você no culto hoje à tarde que eu ia te dar um sinal na tua vida? Olha o sinal aí, tá na tua frente. Falou desse jeito, tá na tua frente o sinal que você me pediu. Aí, sabe aquela flecha no coração quando a palavra é direta e reta pra você? Nossa, eu fiquei super feliz, sabe? Aí acabou o culto, eu com meu esposo voltamos pra casa dos meus pais. Aí meu pai já tava em casa, aí a gente conversou, entendeu? Foi fazer visita na casa de outros irmãos. E foi nisso. Isso foi no domingo, no dia que eu e o meu esposo nos conhecemos, nos vimos a primeira vez. Aí antes de ir embora, não, a gente veio embora e pra levar ele na casa dele. Aí desceu só eu e ele do carro. Aí ficamos lá na calçada da frente da casa dele. Aí, gente, eu não sei de onde que surgiu essa coragem toda em mim, entendeu? Porque eu senti alguma coisa por ele, sabe? Desde a primeira vez que eu vi ele lá na frente da igreja no culto à tarde. Aí eu fiquei o dia inteiro assim pensando, falo com ele, eu não falo que gostei dele, eu não falo, entendeu? Super naquela timidez toda. Aí eu não sei de onde consegui essa coragem. E falei pra ele, eu falei, irmãozinho, eu gostei muito do irmãozinho.
E eu gostaria de saber da parte do irmão. O irmão sentiu alguma coisa por mim ou é só amizade mesmo? Aí ele ficou meio parado assim pensando, sabe? Aí ele falou assim: não, irmãzinha, ó, pra te confessar, eu também tava com vergonha de falar pra irmã. Só que eu gostei muito também da irmã. A irmã é muito bonita, eu gostei muito da irmã. Gente, naquele tempo eu era magrinha, tá? Então eu era bonitinha. Aí eu falei pra ele: então, irmão, vamos fazer o seguinte: como um gostou do outro, o irmão aceita buscar a palavra comigo pra namoro? Eu já fui direta e reta. Ele: não, eu aceito sim. Que dia que a gente pode buscar a palavra? Aí eu lembrei que perto da onde eu morava com meus pais, tinha culto dia de segunda-feira. Aí eu falei pra ele: ô irmão, tem culto tal, amanhã em tal comum. Você aceita ir lá? Ele falou: não, vou sim, direto, eu saio do meu serviço, vou direto pra lá. Eu falei: tá bom, combinado. Aí, chegando na segunda-feira, no culto, eu orei em casa, né, como sempre, antes de sair pra igreja, eu oro a Deus, né? E aí chegou na segunda-feira, eu já fiquei assim naquela empolgação toda, sabe? De ir pra igreja logo, de buscar a palavra pra ver o que Deus ia falar com a gente. Aí a gente chegou o horário de ir pro culto, a gente se encontrou no lugar que a gente combinou de se encontrar, né? Até chegar na igreja. Aí a gente se encontrou e nesse encontrinho a gente já deu um beijo. Foi um selinho só, mas a gente deu um beijo, deu um abraço. E continuamos indo de a pé até na igreja já de mão dadas, né? Gente, olha como foi. De nos conhecemos um dia, no outro dia já tava assim, né? Dando beijo, dando abraço, pegando na mão, né? Aí a gente foi do lugar que a gente combinou de se encontrar até chegar na igreja, andando de a pé, conversando, né? De mão dada o tempo todo. Aí chegamos na igreja, começou o culto, mas só que assim, gente, esse detalhe eu faço questão de contar pra vocês. Pra quem crê e pra quem não crê, mas eu vou contar. A gente chegou no culto, a igreja super cheia e aquela igreja nunca foi de encher tanto daquele jeito. A igreja super lotada, tinha a irmandade em pé no corredor, do lado de fora, tava super cheio. Só que a gente chegou cedo, a gente conseguiu sentar no lugar bom lá na frente da igreja, né? Bem na frente mesmo, um dos primeiros bancos. E o meu esposo sentou junto com meu pai, que meu pai é músico, sentou junto com meu pai. Aí, o que aconteceu? Antes do irmão, porque o costume é do irmão, né, cooperador, subir lá no púlpito e abrir o santo culto, né? Só que ao invés de gente dele fazer isso, o que ele fez? Ele subiu as escadinhas lá do púlpito e falou no microfone, falou: a irmandade não, assim, não se espante com o que eu vou fazer, mas só que é Deus que tá mandando eu começar o culto assim. Tem um caso, daí ele mandou levantar, todo mundo levantar. Aí a gente levantou do banco, todo mundo em pé. Aí ele falou assim: irmandade, Deus manda eu começar o culto assim hoje, não se espantem, mas só que é Deus que tá mandando fazer assim. Tem um casal aqui de moço, uma moça e um moço, vieram buscar palavra a respeito de namoro. Só que Deus manda falar antes de começar o culto, antes de eu abrir o santo culto. Deus manda falar: Deus quer vocês casados no máximo daqui a um ano, dentro de um ano. E Deus manda falar: eu não tô confirmando o namoro de vocês, eu tô confirmando o casamento. É para vocês casar porque eu preciso usar muito de vocês aqui na terra. Entendeu? E Deus falou assim: e esse casal veio buscar esta confirmação. E Deus manda falar também: se vocês vieram buscar essa confirmação e Deus já deu, é casamento. É casamento. Se você, Deus manda falar, não se espantem, mas Deus manda falar: vocês vieram buscar essa confirmação e Deus já deu. É o seguinte: se vocês quiserem continuar no culto para assistir o restante do culto, vocês podem ficar. Se vocês já quiserem, já estiverem em paz consigo mesmo e já quiserem ir para casa, também pode ir, porque a confirmação que o casal veio aqui buscar, Deus já mandou.
É casamento e dentro de um ano, viu? Não é para ultrapassar, porque Deus precisa de vocês unidos para usar vocês na terra. Foi essa a confirmação nossa, né? Aí depois do culto a gente voltou para minha casa e o meu esposo, nesse mesmo dia que Deus mandou essa confirmação pra gente, ele sentou na mesa com nós, eu, meu pai, minha mãe e ele. Sentou nós 4 em roda da mesa para tomar café da noite. E ele, não sei também da onde ele pegou essa coragem toda de falar com meu pai. E falou assim: ô irmão, como a gente já ouviu a palavra, já ouviu a confirmação de Deus hoje, eu tô aqui para pedir a mão da sua filha em casamento. O irmão concede a mão da sua filha em casamento? Aí meu pai olhou assim para ele, falou: ô irmão, se Deus confirmou o casamento de vocês, quem sou eu para não deixar vocês casarem? Se Deus confirmou, quem sou eu para passar na frente da confirmação de Deus e não deixar? Tá confirmado, irmão. Só casar. Meu pai falou: só casar, tá confirmado. Aí os dois se abraçou, entendeu? Todo mundo se abraçou lá. E foi assim. Gente, por enquanto eu vou parar por aqui, tá? Porque senão o vídeo vai ficar super longo, tá bom? Essa vai ser a primeira parte do vídeo. A segunda parte eu vou postar outro dia, tá bom? Espero que vocês estejam gostando da nossa história, tá bom? E se estiver gostando, compartilha, deixa o seu like, não esqueça de deixar o seu like, tá bom? E se vocês tiverem algum comentário, quiser deixar algum comentário aqui pra mim, pode deixar também, tá bom? Que eu vou ficar muito contente de ver o comentário de vocês, tá? Até o próximo vídeo.